Olá, tudo bem? Hoje o propósito desse vídeo é falar um pouco sobre um livro que me foi recomendado. Um colega pediu para que eu fizesse uma leitura, me recomendou o livro, né? Falou que ele gostava do livro, achava um livro interessante, pediu a minha opinião e me sugeriu a leitura. Eu li o livro e achei que valeria a pena fazer um comentário sobre esse livro, né? Já que fiz uma pesquisa aí na internet, no canal do YouTube, nos canais do YouTube, né, muitos vídeos existentes no YouTube sobre esse livro. Existe muita coisa, né, sobre ele, muita coisa dita, muita coisa produzida, muitas falas que reverberam o conteúdo desse livro. Eu então achei que valeria também a pena falar alguma coisa. Então, eu estou falando aqui do livro O Cabalhon. É um livro escrito em 1907, né? Essa autoria é uma autoria um pouco controversa, até certo tempo ainda não se tinha certeza de quem havia escrito a obra, né? Na verdade, o livro tem na capa o Cabalhon e os três iniciados em um estudo sobre filosofia hermética e filosofia grega do Egito Antigo, hermética do Egito Antigo e filosofia grega. Bem, eu peguei o texto assim com uma boa dose de suspeita, mas resolvi ler, né? Porque eu conheço um pouco da questão do hermetismo, principalmente através da obra de Francis Yates. Li o livro de Francis Yates há algum tempo. Aquele livro é um livro histórico muito bem construído, uma pesquisa robusta, né, sobre Giordano Bruno e a tradição hermética. Nesse livro, essa obra, Francis Yates tenta fazer uma conexão entre o pensamento do Giordano Bruno e a tradição hermética e o hermetismo. Então ela acaba por apresentar aí o que seria essa tradição hermética, né, de modo que pudesse fazer aí a conexão entre aquilo que é o seu objeto, né, de estudo, que seria o Giordano Bruno, de modo como que o Bruno ele pode ser compreendido aí dentro desse contexto do hermetismo, como seu pensamento pode ser compreendido a partir dessa corrente filosófico-religiosa que era o hermetismo. Então, por meio desse trabalho de Francis Yates, eu tive acesso, então, ao hermetismo. Quando esse livro me chegou, eu achei bastante curioso, né, porque ele se apresenta, reivindica, né, para si essa filiação ao hermetismo, né, como se o Cabalho fosse uma obra também aí atribuída a Hermes Trismegisto, né, que o hermetismo, a tradição hermética vem aí, tem como o patrono, seu patrono, Hermes Trismegisto. E Hermes Trismegisto é uma figura lendária, mitológica, e seria a partir, né, acreditou-se durante muito tempo que ele seria o autor de um conjunto de obra que ficou conhecido como Corpus Herméticos e que teria sido escrita por Hermes Trismegisto, esse egípcio antigo, né, que teria vivido aí há mais de 3.000 e poucos anos atrás, antes de Cristo. Tem gente que dizia que ele foi contemporâneo de Moisés, contemporâneo de Abraão, enfim. Existe aí uma questão de datação da época
em que o Hermes Trismegisto teria vivido, que é uma questão controversa e, na verdade, não se sabe exatamente a data em que o Hermes, esse Hermes, se existiu, na verdade, um Hermes histórico, ou se, na verdade, é uma figura meramente lendária. Na verdade, a minha crença pessoal, e não é só uma questão de crença, né? Na verdade, o Hermes nunca existiu como figura histórica e ele não foi ele quem produziu, quem escreveu os textos que a ele são atribuídos, são esse conjunto de textos que foram compilados naquilo que ficou chamado como corpus hermético, né, que são, acho que são 17 livros que compõem o corpus hermético. Mas o Hermes, enquanto figura histórica, efetivamente ele não existiu. Atribuiu-se a ele, né, os textos foram escritos, esses 17 livros, ou 17 tratados foram escritos entre o século, metade do século I ao século III da era cristã. Esses tratados foram escritos nesse período, e os autores desses textos designaram o Hermes Trismegisto como seu autor. E isso se perdurou, né, durante muito tempo, a crença de uma autoria desses textos que compõem o Tratados Hermético como sendo obra de Hermes Trismegisto. Isso perdurou durante muito tempo, até passou pela Idade Média, tal. Muita gente na Idade Média, Agostinho, Lactâncio, pessoas influentes dentro da Igreja Católica, que acreditavam que os textos que compõem o corpus hermético, né, na verdade, o corpus hermético, a composição do corpus hermético é algo que acontece também depois, né? Os textos foram escritos em épocas diferentes, em momentos diferentes, em lugares diferentes, e somente depois é que ele ganhou, que eles foram compostos em uma única obra, vamos dizer assim. Então, e isso aconteceu muito possivelmente entre o século VI ao século XI. Né? Então, a composição desses livros que tinham uma certa autonomia e que circulava de modo independente, eles foram compostos posteriormente, muito possivelmente nesse período, um período de tempo bem extenso, mas dentro dessa margem do século VI até o século XI, é o período mais provável em que os textos foram reunidos em um único corpus. E aí esse texto, naturalmente, atribuído todo o conjunto desses livros que tem autonomia, são livros com identidades próprias, foram atribuídos já eram atribuídos enquanto circulava, enquanto livros isolados já eram atribuídos a Hermes, depois juntos, né, passou a se chamar Corpus Hermético, tendo como autoria Hermes Trismegisto. Esse material foi então traduzido para o latim pelo Marcílio Ficino em 1463. Marcílio Ficino, a pedido de Cosmo de Médici, um político de Florença, que havia requisitado que o Marcílio fizesse, ele chegou esse texto Corpus Hermético para ele. Marcílio Ficino trabalhava na época a tradução
das obras de Platão para o latim. Aí de repente chega para o Cosimo de Médici esse material. Ele, entusiasmado, pede que Marcílio interrompesse o trabalho que ele estava realizando de tradução das obras de Platão e começasse imediatamente a tradução do Corpus Hermético. O Corpus Hermético não é traduzido por Marcílio Ficino em 1463 e em 1471 ele é publicado. São publicados 14 tratados, né, numa única obra, no mesmo volume. E essa obra, então, ela circula muito ali no período, no Renascimento, faz a cabeça de muita gente, ela tem ampla circulação. Muitos acreditam efetivamente que os textos eram obras de Hermes Trismegisto, esse egípcio, essa figura histórica, uma figura histórica que efetivamente havia existido, um sábio. Inclusive o nome Trismegisto quer dizer exatamente isso, 3 vezes sábio, 3 vezes iniciado, um homem dotado de muito conhecimento, e que havia escrito esse conjunto de obras, que perdurou e que realmente sobreviveu e que chegou até o Renascimento. E essa obra, como eu já havia dito, fez a cabeça de muita gente, fez a cabeça de Giordano Bruno, fez a cabeça de Thomas Campanella, Cornélio Agrippa, Robert Flood e tantos outros, né? É só para você ter uma ideia da importância e do grau de respeitabilidade que o corpus tinha, que a figura de Hermes Trismegisto ela foi parar dentro da Catedral de Siena. Tem uma gravura do Hermes dentro da Catedral de Siena, ele e o Moisés, possivelmente numa postura, a gravura indicaria uma postura de ensino, né? Hermes ensinando a Moisés, né? Só para aí você ver o grau de penetração que o corpus hermético e que essa figura lendária, a respeitabilidade que ela adquiriu durante o Renascimento. Então, o hermetismo circulou amplamente, circulou de modo difuso. Eu poderia dizer, usando uma expressão do Foucault, quando Foucault analisa a questão do fenômeno do cuidado de si no período helenístico, ele diz que o cuidado de si era um fenômeno social, um fenômeno social de conjunto. Isso significava que a cultura do cuidado de si era amplamente difundida, pelo menos nas camadas mais, na elite da sociedade, nas camadas mais nobres ali, entre os nobres daquela época. O hermetismo, a cultura hermética, que advém dos textos, dos tratados herméticos, presente no corpus hermético, também eu diria que é um fenômeno amplamente, é um fenômeno social de conjunto, para usar essa expressão que o Foucault aplicou sobre a questão do cuidado de si no período helenístico. Então, assim, esse fenômeno circulava amplamente, e todos acreditavam que a sua autoria era de Hermes Trismegisto. E a aceitação desse material e a aceitação desses textos, ela se dava de modo muito especial por conta, segundo o que nos ensina Francis Yates, por conta de muita similaridade entre aquilo que estava em algum dos textos dos corpos herméticos e os ensinamentos do cristianismo. Havia muitas semelhanças entre aquilo que Hermes dizia e que estava nos seus textos e aquilo que estava entre os ensinamentos do presente no Novo Testamento. Então, essa semelhança
entre os ditos de Hermes, entre os ensinamentos de Hermes e o cristianismo, colocou essa figura lendária, como se ele fosse um profeta, né? Um profeta do cristianismo. É como se no Egito Antigo, há mais de 3.000 anos atrás, antes de Cristo, alguém, né, da estatura do Hermes foi capaz de anunciar o advento do cristianismo. Então, há semelhanças entre muita coisa que está nos textos do Corpus e aquilo que está nos Evangelhos, né? Então, no Novo Testamento, então essa respeitabilidade, ainda que houvesse no interior da igreja alguma resistência a essa interpretação, por exemplo, Agostinho, século III, século IV, reconhece a historicidade de Hermes Trismegisto, quem ele acha que foi contemporâneo de Moisés, mas ele reconhece também que havia ali nos textos herméticos alguns elementos que pré-anunciavam, né, o advento do cristianismo, mas o Agostinho condena o hermetismo sobre o argumento de que aquilo era uma influência demoníaca, de que Hermes, na verdade, de que Hermes previu o advento do cristianismo, mas aquilo era uma obra sobre aquilo tinha uma influência demoníaca, então que deveria, portanto, ser condenada e que a igreja deveria manter um certo afastamento daquele personagem de suas obras. Então Agostinho tem uma visão absolutamente negativa e condenatória dessa figura, enquanto que um outro personagem também importante da igreja, o que é o padre Lactâncio, já tem uma relação muito mais de aprovação e de ver ali um profeta gentil na figura do Hermes Trismegisto. Então isso acontece com outros personagens da igreja que acolhem, que se mantém uma relação com a igreja, ainda são católicos, mas acolhem para si os ensinamentos de Hermes Trismegisto e veem em Hermes Trismegisto essa figura que anuncia a chegada do cristianismo, já há 3.000 e tantos anos antes de Cristo. Então, o que explicaria essa aproximação, essa aceitação de Hermes Trismegisto nesse contexto histórico do fim da Idade Média, início do Renascimento, é exatamente o fato de que Hermes seria então tido por muito como um profeta gentil. Então, acontece que em 1600 acontece um evento muito curioso, e isso se dá exatamente por conta dessa datação histórica das obras, de que se acreditava exatamente que a obra era uma coisa produzida em uma época tão remota, tal, e que Hermes já foi capaz de fazer essa antecipação desse grande acontecimento que é o advento do cristianismo. Então ele ganha esse ar de respeitabilidade entre os católicos. Mas em 1614, um acontecimento que eu acho de grande relevância foi a descoberta feita por Isaac Casaubon, um protestante, um homem de grande erudição. Ele descobriu e fez a datação da obra do corpus hermético como sendo produtos históricos do século I, II e III. Então, da metade do século I até o século III. Então, os textos foram escritos nessa época,
Os textos não foram escritos como se pensava e se acreditava nesse tempo histórico longínquo, nesse tempo histórico tão recuado. Então, como os textos foram escritos na era cristã, as semelhanças àqueles elementos que compõem o texto e que podem ser aproximados do catolicismo ou do cristianismo se deu por conta do contexto histórico em que a obra foi produzida. Então, o texto foi influenciado pelas correntes religiosas da época, inclusive o cristianismo, o platonismo, enfim, o estoicismo. Então, quando você analisa os textos, isso quem diz são os historiadores, aqueles que estudam esse material, você vai encontrar esses elementos presentes, vai encontrar elementos do judaísmo, você vai encontrar elementos do cristianismo, você vai encontrar elementos do estoicismo, então, e do platonismo. Eles estão presentes ali na composição desses textos. Então, essa descoberta eu imputo como algo de absolutamente revolucionário, porque você tem um grande evento, um grande acontecimento, né? A entrada do hermetismo e sua aproximação dentro da igreja católica, e a sedução que ele exerceu sobre muitos cristãos católicos se deve, na verdade, a um grande erro de datação. Acreditava-se aí que essa era uma obra antiga, escrita numa época muito recuada, e que, na verdade, quando o Isaac, por meio da filologia, descobre que os textos foram escritos numa época muito mais recente, isso significou um profundo abalo na reputação de Hermes Trismegisto, e todo o hermetismo, toda essa corrente hermética que era proeminente no Renascimento, o hermetismo, o cabalismo, tal, Marcílio Fitino, Pico della Mirandola, Giordano Bruno, Thomas Campanella, Hopflug, Cornélio Agrippa e tantos outros nomes de proeminentes, eles caíram em profundo descrédito. É isso que acontece, um profundo descrédito, de modo que a literatura hermética ela deixa de ocupar esse espaço dominante, ela deixa de ocupar esse espaço da intelectualidade e passa para uma certa clandestinidade. Então, início do século XVII representa, na verdade, o fim do hermetismo enquanto corrente predominante, enquanto uma corrente que influenciava a sociedade, influenciava os meios culturais, intelectuais, religiosos. Ela perde essa capacidade e começa, então, assim, ela não deixa de existir naturalmente, mas é um golpe que ela sofre muito forte, que é o golpe deferido por Isaac Casaubon, de modo que ela deixa de ocupar esse espaço de dominância e passa a ocupar ela vai para a clandestinidade. É uma literatura que vai, a partir de então, depois dessa derrocada, desse golpe violentíssimo, ela vai para a clandestinidade, continua existindo. As pessoas, certamente, aqueles membros desses grupos mais sectários e esses grupos que alimentam ainda, né, a crença e acreditam que o texto realmente pertence a essa figura hermética, que trata-se de uma sabedoria antiga, tal, produzida por essa personagem histórica. Então, eles continuam, essa narrativa, ela não deixa de existir,
só que agora ela não circula mais no contexto amplo da sociedade, ela circula em grupos pequenos que funcionam clandestinamente. Então, essa é a história, né, mais ou menos, do que aconteceu com essa literatura que a gente chama de corpus hermético. E aí, esses textos ligados a essa tradição, eles ressurgem no século XVIII, né, século XIX, por meio de alguns grupos, né, que se auto-intitulam de sociedades herméticas. Eles aparecem novamente na cena pública, né? Antes você não tinha uma presença insidiosa dessa literatura que circulava mais entre os membros desses grupos. Agora você tem, então, no século XIX, uma presença mais visível desses grupos com sociedades herméticas, por exemplo, surgindo em todos os lugares, em vários cantos do mundo, em vários países do mundo, Estados Unidos, na Europa e tal. Surge em 1907, então, um texto, esse texto que é atribuído à tradição hermética, na verdade, atribuído a Hermes Trismegisto, que é o Kybalion. E esse texto, eu então fui ler o texto para ver aí se aquela história tinha alguma possibilidade de conexão com essa literatura hermética. A gente sabe que não há uma autoria, o Hermes não é o autor dos textos do corpus hermético, e o Kybalion surge exatamente reivindicando um pertencimento a essa tradição e também reivindicando, dizendo que o texto é um texto escrito pelo Hermes Trismegisto. O Kybalion é uma obra, no caso o Kybalion em que eu tive acesso, e o livro que foi publicado, na verdade não traz não é um tratado como os tratados do Corpus Hermético ou a Tábua da Esmeralda, que na verdade é um conjunto de aforismos tal, curtos, mas que são, esses aforismos são reivindicados, né? O autor que escreve o Kybalion sugere que esses textos, que esses aforismos, essas máximas e esses preceitos foram escritos, pertencem a Hermes Trismegisto. Eu achei absolutamente estranho e esquisito, já que de todo esse conhecimento que eu adquiri, não havia, nunca houve uma referência a um texto chamado Kybalion, né? Então, e a própria expressão Kybalion é uma expressão controversa, porque poderíamos imaginar que Cabalho tem uma relação com Cabala, que talvez fosse daí que derivava o nome surge e tal, mas que na verdade o nome Cabala na verdade é uma outra tradição, não é exatamente a tradição hermética, né? Ainda que no Renascimento essas duas coisas, tradição hermética cabalista, tivesse caminhado junto, né? Em algum momento elas se associavam, né? Por meio de Marcílio Fitino, ou Pico della Mirandola, Cornélio Agripa, tal, essas coisas caminhavam junto. Mas aí o que eu pude perceber é que, assim, o que a gente vê já de início é que não existe essa história de uma associação do texto a essa tradição hermética e fazendo uma referência explícita a Hermes Trismegisto, né? Então, o texto não tem uma autoria, o autor faz ali, aí existe uma discussão, os três iniciados, que haveriam três iniciados que produziram a obra, que escreveram a obra, essa é uma hipótese levantada, né? A apresentação do livro por Felipe Deslippe é uma apresentação bem interessante, assim, ele escreve razoavelmente bem, e aí ele diz
em algum momento lá que a obra ela foi escrita, ele compra essa ideia de que há um Hermes Trismegisto, personagem histórica que realmente produziu, é o autor daquele conjunto de máximas, daqueles aforismos, daqueles preceitos, e que existe uma fonte, né, um texto da onde o autor dos livros, esses três iniciados, que é uma hipótese que depois ele nem concorda com ela, porque o trabalho do Felipe Deslippe é exatamente mostrar a questão da autoria do texto. Ele chega a uma conclusão de que o texto, que foi escrito em 1907, é obra de um americano chamado William Atkinson. Esse é um autor, e aqui eu queria avançar na minha conversa para já chegar ao final, depois eu posso voltar para discutir isso um pouco mais, para aprofundar um pouco mais, mas eu levanto a tese porque o William Atkinson é um autor de autoajuda, escreveu muitos livros de autoajuda no início do século XX, é muito conhecido, ele escreveu mais de 100 livros. Boa parte da literatura produzida por ele, a gente pode classificar e colocar no campo da literatura de autoajuda. Façam uma pesquisa que vocês verão a quantidade de livros sobre a questão do pensamento positivo, mentalismo, etc. E tal. E uma curiosidade é porque em 1900 no início do século XX surge a corrente do pensamento positivo, do novo pensamento, tal, do positivismo, do mentalismo, tal. O Atkinson é um desses proponentes. Felipe Deslippe chega a dizer no seu texto que o Atkinson era um autor, um ocultista teórico, precisando de uma prática. E ele encontra a prática no positivismo, no pensamento positivo, no mentalismo, que compunha a literatura de autoajuda que estava surgindo nesse momento. Literatura de autoajuda é um pouco mais antiga, ela surge em 1859, época em que Darwin publica A Origem das Espécies, por um autor chamado Samuel Smith. Mas aí essa literatura tem umas características muito específicas, e na virada do século ela começa a ganhar novos contornos, que surge essa coisa do pensamento positivo, do mentalismo. Atkinson é o autor do texto O Cabalho. Essa é ele era suspeito de ter escrito esse texto, um dos possíveis autores do texto era ele, mas a apresentação que o Felipe Deslippe faz desse livro, né, que ele chama de edição definitiva e comentada, é de que ele efetivamente é o autor do texto. Aí a questão é a seguinte: se o Atkinson é o autor do texto, se o Atkinson ele escreveu um pseudônimo, outros livros sobre orientalismo e hinduísmo, então ele conhecia um pouco desse ambiente aí do ocultismo, então ele estava familiarizado, pertenceu certamente a uma dessas sociedades herméticas e teve acesso a isso que a gente chama de literatura ocultista, com muitos aspas aí nessa expressão ocultismo. Mas enfim, isso não é tema para uma discussão agora, posso tratar desse assunto em um outro momento mais oportuno. Mas de modo que a literatura, o Atkinson juntou, associou, e isso eu percebo claramente no texto, basta ler com esse olhar que você percebe essas coisas. Juntou, fez uma associação
entre uma pseudo-literatura ocultista com a literatura de autoajuda, que ele era um grande admirador e alguém que produziu muito sobre isso. Então, o Kybalion é um texto em que a gente encontra esses dois elementos muito fortes, muito forte. O elemento desse pseudo-ocultismo, de que ele adquiriu conhecimento nas sociedades em que ele possivelmente tenha participado, sociedade hermética, sociedade teosófica, enfim. E a literatura de autoajuda nessa nova fase em que ela estava se apresentando, né, que é um pensamento positivo. Leia o texto sobre essa perspectiva, que vocês perceberão a quantidade de elementos de autoajuda. E os vídeos que eu vejo na internet, que eu pude pesquisar na internet sobre o tema, são absolutamente, na sua grande maioria, eu diria 100% dos vídeos que eu assisti na internet, que trata do Kybalion, são livros que o abordam na perspectiva, faz uma abordagem na perspectiva da autoajuda. Nenhum vídeo, vi vários, vi muitos vídeos, nenhum o situa no contexto do ocultismo, que talvez fosse o caso de situá-lo, né? Mas não existe nenhum que faz esse tipo de associação. Então eu deixo a dica de que aqueles que gostam de literatura de autoajuda, tranquilo, ninguém está censurando ninguém por conta disso, cada um gosta, faz as suas preferências, lê o que quer. Os que gostam de literatura de ocultismo também precisam compreender, né, que essa obra tem essa interconexão, faz uma conexão forte, densa, entre a literatura de autoajuda e os elementos que compunham aí, como eu já disse, essa possível literatura ocultista, né? Ou pseudo-ocultista, eu prefiro pseudo-ocultista, né? Mas para tratar do pseudo-ocultismo, da literatura pseudo-ocultista, a gente precisaria de produzir um outro vídeo. Nesse era só para fazer essa relação. Ocultismo e literatura de autoajuda se encontram de modo muito significativo na obra O Kybalion, de William Atkinson. É isso, um abraço e que vocês tenham gostado dessa apresentação. Grande abraço.